Fabiana, peraí, vamos lá, já está no nosso estúdio virtual. Agora sim. Doutora Fabiana, em primeiro lugar, muito boa noite, obrigado por aceitar nosso convite, sempre um pouco em cima da hora, né, mas fez um esforço de participar aqui. Boa noite, Paulo, boa noite a todos aí do Crítica Nacional, boa noite, Clau, é um prazer estar mais uma vez aqui, espero poder contribuir aí com as dúvidas, né, pertinentes a esse assunto. Perfeito. Já de imediato, então, gostaria que você comentasse, assim, em linhas gerais, o que é essa denúncia do Ministério Público, qual a sua força, digamos assim, e o que a gente pode, claro, tudo depende da justiça, não dá para antecipar, mas, assim, dentro daquilo que é razoável de se esperar, o que se pode esperar a partir dessa denúncia em relação ao agente comunista Glenn Greenwald, que parece que até ontem estava muito seguro e tranquilo de que estava imune a qualquer coisa, né? Podia fazer o que bem desejasse, sem, até de posse de um habeas corpus, né? De uma medida judicial do Gilmar Mendes que praticamente o blindava de qualquer investigação, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, de modo geral, da natureza dessa denúncia oferecida, né? Então, Paulo, assim, se a gente olhar de forma bem acadêmica, bem teórica, né, sem olhar para o momento político, para as circunstâncias políticas dos fatos, essa propositura, né, de ação penal, aí, essa denúncia, ela tem um peso muito grande, né? Está muito bem embasada, são 95 páginas ali que o procurador Wellington de Oliveira formulou, né, onde ele demonstra, né, que os 6 hackers ou 6 denunciados estavam conjuntamente, né, com o Glenn nesse tipo de crime aí, né? Então, o que é muito difícil são as questões políticas desse caso, mas se a gente olhar friamente, a gente vai... É muito plausível que a casa tenha caído para o Verdevaldo, né, para o Glenn. A robustez das provas, né? Tem até uma parte ali que o procurador... Está aí na matéria também do Crítica, que eu vi a Clau lendo, que o procurador até ele menciona ali a blindagem que o Gilmar fez a ele, né, dando aquela liminar como uma presunção absoluta de inocência, né, sendo que essa não pode ser confundida, né, a presunção absoluta de inocência não existe para ninguém, né, então deixar de investigar o Glenn fez com que as coisas fossem a esse ponto, né? Mas o curioso e irônico aí desse assunto é que o próprio ministro Gilmar Mendes é uma das vítimas, né, dessa robusta petição aí, que elenca 176 pessoas, entre elas autoridades aí brasileiras. Perfeito. Eu queria antes até que antecede essa decisão, não é decisão, né? Essa iniciativa, né, obviamente, do Ministério Público, a decisão do Gilmar Mendes, essa liminar. O que se pode dizer a respeito dela? Porque, como você mesmo disse, ela está a partir de um princípio de uma presunção de inocência absoluta, como se amanhã eu fosse no STF, bom, eu não vou conseguir isso, obviamente, mas, hipoteticamente, digo, me dê uma liminar proibindo qualquer autoridade policial de me investigar sobre qualquer coisa, porque eu estou acima de qualquer suspeita. A impressão para um leigo que se passa é essa. Foi isso mesmo que Gilmar Mendes fez? Quer dizer, a impressão que se passou para um leigo, né, na área do direito, parece ter sido essa, né? Sim, até o procurador ele coloca lá, né, que chama jus et juri, que exatamente diz isso, né, que você blinda a pessoa que ela não pode ser investigada, uma presunção absoluta, um salvo-conduto para continuar praticando crime, né, porque no caso aí, ficou também pelas transcrições das conversas que estão lá na denúncia, que está disponível na denúncia, a gente vê que o Glenn, ele realmente, né, ele executou, ele ajudou, ele auxiliou, por isso ele vai concorrer nos inúmeros crimes que estão lá colocados muito bem dispostos na petição do Ministério Público Federal, né? O que é importante a gente saber disso, que já o STF, os ministros, pelo que eu vi, já estão se pronunciando, estão divididos, inclusive, até nisso, né? Só que essa petição está lá para ser recebida na 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, né? Então, é como a primeira instância ainda para ser recebida, ela precisa ser recebida, aí sim, né, a gente pode até falar dos ministros, mas é legal como até eles mesmos se antecipam, né? Eles estão lá já discutindo se há liberdade de expressão, se não é, mas aí eu quero ver o Gilmar resolver essa, porque ele está numa sinuca de bico, né? Porque ele é vítima disso, e ele diz que, então, o autor ou coautor, né,
do delito ali, não poderia ser investigado. E o que é interessante é que ele não precisou ser investigado, ele estava tão envolvido ali que a investigação, né, dos outros delituosos ali acabou aparecendo o nome do Glynn e as conversas, transcrições das conversas, né? E é até interessante esse aspecto aí, né? Como as coisas mudam. Quando a coisa aí é um julgamento político, a instabilidade jurídica vem e acontecem essas coisas irônicas, né? Não, você disse uma coisa muito interessante, ou seja, ainda Glynn estava, então, blindado de investigação, e, óbvio, a polícia age de acordo com a lei, né? Então, não estava sendo investigado, óbvio, ele não pode ser investigado hoje, né? Por força dessa decisão de Gilmar Mendes. Mas, ao que tudo indica, o grau de envolvimento dele é de tal ordem que, mesmo ele não sendo investigado, foi possível constatar o seu envolvimento com os delitos, né? Por meio ali do computador que foi apreendido, etc., né? Quer dizer, essa prova, sob certo ponto de vista, tem mais robustez até, né? Ou seja, provou-se, ou pelo menos trouxe elementos de prova do cometimento de um ilícito de alguém que não estava sendo investigado diretamente, mas cujo vínculo ficou evidente ali, porque foi descoberto no computador, periciado, enfim, ou seja, foi pior do que tivesse sido investigado, talvez, né? Sob certo ponto de vista, né? Então, o que é interessante também, Paulo, nesse aspecto, é que eu também já vi, né, até o próprio Maia ali falando, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas o que é preciso entender é que o Ministério Público Federal no Brasil, ele é um órgão independente, né? Então, ele também pode investigar ali com a Polícia Federal, mas essa robustez aí de provas, né, é dado justamente pela independência do órgão, tá? Então, ele fez essa petição baseado nas provas próprias do MP, porque o Ministério Público Federal no Brasil, ele é signatário de 2 convenções, olha, ele é da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado e é signatário também do Tribunal Penal Internacional. Então, assim, por esses tratados e por também entendimento do STF que o MP pode investigar e formular uma denúncia, né, sem a investigação e sem o inquérito da Polícia Federal, eles mesmos permitiram que essa situação agora ocorresse, né? Então fica muito nítido para nós como que realmente essas contrariedades da nossa justiça é irônica, né? O MP, ele tem essa autonomia, ele, como eu já vi também falando lá, que o Glynn está se defendendo, dizendo que é perseguição, né, política. Como é que pode ser perseguição política se o MP é um órgão que é independente, né? Não dá nem para dizer, porque agora não é nem a PF que está lá sob coordenação do ministro Sérgio Moro, né? Então, eles estão colocando tudo num bolo só e usando já as palavras que a gente já até sabe, né? A semântica ali, se pondo como vítima, se vitimizando e dizendo que é uma ação tirânica, né? De tirania. Eu não vejo nada de tirano, né? O que a gente vê ali é um concurso de crimes com concurso de pessoas. Então, no polo passivo dessa ação, polo ativo dessa ação é um concurso de pessoas, e no polo passivo também várias vítimas, né? Então é muito grave a situação, e se for levado a sério como tem que ser levado mesmo, é um crime sério, com concurso, como eu já disse, típico de quadrilha, né? Exato. No caso, o Gilmar Mendes, tem 2 ministros do STF que parece que tiveram seus aparelhos celulares invadidos. Não foi exatamente uma invasão no aparelho, tecnicamente foi uma invasão na nuvem do Telegram, onde estão as mensagens. Tem uma diferença técnica, mas para todos os efeitos, os criminosos acessaram conversas privadas, acessaram ilegalmente, óbvio, conversas privadas entre pessoas, em particular autoridades federais, né? Entre elas, 2 ministros, né? O próprio Gilmar Mendes e tem um outro ministro que é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. No caso, esse caso vai ser tratado inicialmente em primeira instância, óbvio, porque ele não tem nenhum privilégio, né, ou foro especial, coisa do gênero. Então, pelo que eu entendi, vai ser tratado na 10ª vara, que é de Brasília. Como tudo na vida do Brasil chega ao STF, daqui a pouco até a briga de casal vai parar no STF, né? Enfim, na hipótese de chegar ao STF, em princípio, esses 2 ministros deveriam se declarar impedidos, né? Porque uma vez que eles são parte interessada, porque foram vítimas, né? Vítimas Exatamente. formais dessa ação, né? Exatamente, Paulo. É aí que fica a contrariedade, né? Se fosse aquela coisa, porque assim, ministro do STF, ele tem que se autodeclarar, né? Suspeito ou impedido. Então, a gente fica ainda dependendo da boa vontade deles ali perceberem,
da própria suspeição ali que eles têm no processo, né? Mas é muito óbvio, né? Como que eles vão conseguir ainda julgar algo do tipo, sendo que os dois ali são vítimas do hackeamento. O que fica aí também para nós, mas aí tudo bem que é uma especulação, mas nos leva a refletir a respeito, é do material que eles colheram ali, né? Supostamente. Se tem algo, então, que está fazendo com que os ministros tomem esse tipo de atitude, né? Porque essa blindagem que o Glynn recebeu é uma blindagem muito atípica, né? É difícil a gente ver. E também eu estou vendo agora o Rodrigo Maia, os entes aí políticos, né? Todos se mobilizando em favor da liberdade e do jornalismo, né? Sendo que a gente sabe ali que pode esbarrar em algum interesse, que a gente não sabe de fato qual foi o acesso desses, eu vou falar moleques, porque era um pessoal bem jovem, né, bem novo, o material que eles realmente obtiveram, né, então a gente não sabe ali, e eu creio que a defesa desse pessoal que está aí já nas redes, já falando, inclusive os ministros se manifestando, né, de algo a respeito, é justamente porque a gente pode haver ali um material complicado, né, é especulação? Mas nos faz refletir a respeito, né? Porque é até estranho. Não, realmente uma estranheza enorme, assim. Agora, é evidente que esse caso, a gente deveria estar aqui, pelo menos teoricamente, né, discutindo a coisa do ponto de vista estritamente formal, né? A ação do MPF, a legalidade ou não da atuação, mas é evidente que esse caso, desde o seu começo, ele tem 99% de componente política, né? Até o fato do ministro Gilmar Mendes, durante sessões da Corte do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, nas suas falas, né, em algum momento, fazer referência a esse material que foi publicado no site dirigido pelo Glenn Greenwald, e usando até o termo que a esquerda cunhou, né, chamando aquilo lá de vaza-jato, quer dizer, chega a ser uma coisa até grotesca, né, para um ministro do STF, inclusive, né. É o que nos preocupa, né, porque, assim, pela lei, formalmente, né, teoricamente, o ipsis literis, né, da lei, jamais essas provas poderiam estar sendo mencionadas lá num julgamento, mesmo que seja indiretamente do STF, né? O ministro Gilmar Mendes, ele falou diversas vezes em julgamentos oficiais de outras matérias, ele falou a respeito disso. Só que essas provas, elas não tiveram, né, se é que são provas, elas não foram periciadas, elas não tiveram, como exige a lei, o formalismo, né? Então, para escutas telefônicas, você precisa de autorização judicial, né? E também tem aquela coisa seletiva, a gente não sabe se esse material foram pegos só partes que eram pertinentes, né, e mudado de contexto também, e até fica engraçado, porque quando fala a respeito do Moro, né, o Moro falando lá com o Deltan, isso aí a gente fica até um pouco chocada, quem é do direito sabe do que eu estou falando, porque o nosso dia a dia é muito normal você despachar com o juiz, né, não tem nada de bizarro nisso, e ficam lá azucrinando a vida do Moro a esse respeito, e é o dia a dia normal, né, se despacha assim. Então o Deltan ter falado com o Moro, se é que isso aconteceu, porque a gente não pode dizer que aconteceu, porque foram obtidas de forma ilegal, e elas são ainda fruto, né, um produto de um crime, porque isso muito provavelmente foi a pedido, a mando, né, isso é que leva a crer aí a denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Muito bom. Eu queria até entrar no último ponto, que nós combinamos até para os seus compromissos, fazer uma participação breve, já te agradeço de antemão aqui. Eu que agradeço. Mas é o seguinte, tem a ver com a questão aí da imprensa, embora, claro, em princípio, nós aqui da área do jornalismo podemos falar também bastante a respeito, mas eu quero ouvir a tua opinião, é claro. Quando surgiu esse caso, nós, naquela época do Cristã Nacional, até tomamos a posição, digamos assim, não vou dizer de risco, mas eu gosto até ousadia, de dizer claramente o seguinte, era o entendimento aqui do jornal, né, de que não se tratava de questão de liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um valor inegável, inegociável, isso não está em questão. Mas que, em particular, no Brasil tem um dispositivo na Constituição, me parece que outros países também têm, né, inclusive americano, que garante, não sei se na Constituição ou no seu ordenamento jurídico, que garante ali o chamado sigilo de fonte. Para quem não está familiarizado, se eu amanhã recebo informação de uma fonte, que publica essa informação como jornalista, e essa informação vai contrariar interesses ou beneficiar outros, eu não sou obrigado, por lei, até a Constituição, no caso no Brasil, não sou obrigado a dizer a qualquer autoridade, enfim, o que quer que seja, vem me interpelar, eu não sou obrigado a revelar, quem passou essa informação foi tal fulano do gabinete, sei lá, qualquer coisa do gênero, ou do parlamentar, enfim, o que quer que seja. Isso, eu não sou obrigado a fazer isso, eu tenho essa garantia protegida.
Isso, o entendimento que se tem de que isso é para que o jornalista possa fazer seu trabalho de modo independente, não está suscetível à pressão. Agora, nós dizíamos na época, isso é uma coisa. A outra é isso ser interpretado como blindagem, como ferramenta para cometer crimes. Então, na época, nós dissemos, não, Glenn Greenwald está usando o princípio que é correto do sigilo de fonte para cometer crimes. Nós acusamos realmente, assumimos isso, para cometer crime, porque fica evidente que essas informações não estão chegando a eles, digamos assim, espontaneamente. Há alguma coisa aí que está muito clara de que é um processo sendo construído, digamos, para que aquelas informações obtidas ilegalmente cheguem até ele. E com aparente, né? Não tínhamos como provar, obviamente, mas com aparente participação dele. Então, eu queria ver a tua opinião a respeito do ponto de vista jurídico. Estou falando aqui como jornalista, óbvio, né? Mas do ponto de vista jurídico, quer dizer, qual que é esse limite entre a liberdade de imprensa, no sentido, como está no Brasil, obviamente, no que diz respeito a sigilo de fonte, e isso que o Verdebaldo fez, para trocar em miúdos, assim, né? Onde está a fronteira disso, né? Então, o limite disso é realmente no que você disse, né? Enquanto você tem uma fonte que ela te dá um material ali que você tem que proteger, porque às vezes você vai colocar até a vida da pessoa, da fonte em risco, né? Ou, sei lá, são tantas inúmeras situações que pode ocorrer, mas nesse caso, ele foi além, né? O Glynn, pela denúncia aqui do MP, ele incentivou, ele auxiliou, né? Incentivou, auxiliou e orientou. Tem um pedaço ali, até um trecho que está lá na denúncia, que diz exatamente assim, o Glynn falando para um dos hackers, falando, olha, se alguém pegar algum material, a gente vai dizer que eu não sabia disso, né? Então, aquilo ainda foi um crime continuado. Então, é esse o limite. O limite é quando ele está incentivando, ele está orientando, falando, olha, você faça isso e não faça aquilo. Você hackeia fulano e não hackeia ciclano. Você entende? Então, ele estava ali mesmo como um mentor. É isso que a petição aí leva a crer. Então, como que você vai dizer sigilo de fontes se você está participando daquele ato, né? É esdrúxulo falar, mas vamos pensar, sei lá, num crime... vou jogar, como houve lá no Porta dos Fundos, jogar uma bomba, né? Se a pessoa estiver participando e um jornalista estiver vendo, como que ele vai ligar o sigilo de fonte? É umas coisas tão esdrúxulas que está acontecendo nesse caso, mas também serve para a gente saber o limite, né? E tem outro ponto aí. Além do limite desse sigilo de fonte, existem direitos, né, constitucionais, assim como é a liberdade de expressão, mas existem outros direitos também que não se pode ser violado, como, por exemplo... você estar aqui, a sua propriedade privada, né, e se estende também para a interpretação, assim como se estende a interpretação da liberdade de imprensa, né, você ter a sua liberdade virtual também todinha esmiuçada, né, então isso também é um direito constitucional, você ter a sua vida privada ali incólume, né. Então, é esse o limite, quando um direito está lesando o outro, né? Então, esse sigilo de fonte aí é realmente uma artimanha, né, utilizada, que ele deu, e quem concedeu a ele foi o Gilmar Mendes, e agora, ironicamente, o Gilmar Mendes também foi vítima, né? Então, olha só como a gente está numa estranheza aí. Mas vocês acertaram realmente na análise no passado, foram ousados realmente, porque não se sabiam isso que veio à tona agora, né? Porque isso foi apreendido num dos computadores dos hackers, e agora a gente tem a prova do que vocês suspeitavam, né? De que realmente o Glenn Greenwald, ele estava participando, né? Auxiliando. E fazendo essa coisa seletiva, já não é mais papel de jornalismo, né? Você é um jornalista e sabe muito bem qual que é o papel, né? O papel é informar, são fatos. E esse jornalismo investigativo também existe esse limite aí, né? Jornalismo investigativo também ele é válido desde que ele não viole algum outro direito de alguém, né? Daqui a pouco vai ter alguém aqui invadindo a minha propriedade, a minha casa, querendo alguma coisa de mim, né? E aí? Aí eu não vou poder dizer que estão invadindo a minha propriedade, sabe? Então, eu estou falando de uma forma bem assim, simples, mas para que as pessoas entendam o absurdo e o abuso de que estão cometendo e que ainda estão sustentando, né? Eu teria vergonha de ser um jurista que está sustentando uma liberdade de imprensa a esse ponto, né? Ao desfavor de muitas pessoas, porque ali não se sabe o material que eles pegaram de cunho íntimo, né? É muito complicado isso. E eram autoridades ainda, né? Imagina se fossem pessoas comuns. É vexatória essa situação. Exato, vai abrir uma discussão até, inclusive, sobre
eu não gosto dessa expressão de limite de papel de atuação, mas assim, mas no que diz respeito, basicamente, existem certos direitos que você não pode colocar em questão, aliás, os direitos fundamentais, né? Como a privacidade, a propriedade, a vida, obviamente. Então, aqueles outros, eu estou falando aqui como leigo, obviamente, existem outros que nós construímos aí, historicamente nos últimos anos, que são importantes, que nós preservamos, damos valor, como liberdade de imprensa e outros, eles não podem agredir os direitos fundamentais, né? Quer dizer, no sentido, Perfeito, Paulo. aquele que é a vida, a propriedade, ela, no meu entender, ela excede liberdade de imprensa. Então, se amanhã alguém vai invadir tua privacidade, tua conversa telefônica, ou tua residência, para querer obter informação, seja qual for, e vai alegar que está protegido pela sua liberdade de imprensa, de investigar a tua... Isso não existe, né? Isso é fora de propósito, né? Então, é isso aí mesmo, né? Agora, precisa ver se também não era o objetivo deles de se discutir isso novamente, né? Porque lá no passado, até uma oportunidade, acho que eu estava com o professor Evandro Pontes aqui no Crítica Nacional, e a gente levantou essa possibilidade de haver uma cyber war, né? Uma guerra virtual, um faroeste ali. Então, eles queriam realmente que o Brasil talvez virasse esse lugar aí onde não se tem leis, onde se protege essa invasão aí de dados virtuais, né? E a gente tem que lutar ao máximo, porque assim como a nossa propriedade individual, nossa violação, né, da nossa intimidade, hoje o mundo é virtual, a sua vida está ali, né, virtualmente disponível, e também é um contrassenso, porque também o Brasil, ele é muito bom nisso, a gente tem até delegacias especializadas em crimes da internet, né? Então, assim, a gente fica naquela insegurança jurídica por fatores políticos que não deveriam se misturar, né? A verdade é bem essa, mas o que se pode concluir com essa denúncia aqui é que muda as coisas para o Glyn, formalmente dizendo, né? Mesmo que a denúncia ainda não foi recebida, ele já está formalmente ali no escopo de uma ação penal, né? E se a Polícia Federal puder investigar, creio que virão aí coisas ainda muito mais fortes, né? Eu acho que, por mais que ele seja um expert e muito inteligente para o mal, né? Infelizmente, mas eu acho ali que é difícil eles escapar, porque essas outras pessoas aí, a informação está no equipamento dos outros que participaram, né? E tem outros aí que estão envolvidos que possivelmente vão ter que responder também, que ainda não está no escopo dessa denúncia aí, até figuras políticas, né? Mas a coisa vai ter um desdobramento muito interessante. A história tinha ficado um pouco de molho, né, em período recente, mas ela seguramente vai ter muito desdobramento. Doutora Fabiana, nós vamos partir para o encerramento e fazer uma última pergunta, e que fica à vontade de fazer todas as considerações que achar apropriadas, no caso. Qual o caminho daqui para diante agora? Bom, em primeiro lugar, a ação é só para enfatizar com o público, apesar de ter muita coisa ter falado aqui de STF, mas enfatizar para o público que essa ação, no que diz respeito à justiça, vai ocorrer na primeira instância, embora a instância federal, né? Porque acho que, não sei por que razão, pode dizer por que é federal e não justiça comum. Mas qual seria o caminho? Vai depender do juiz da vara em questão acolher, e vai seguir o seu procedimento normal, alguém vai ser condenado ou absolvido, e vai recorrer ao respectivo TRF, até supostamente ir ao STJ e STF. Então, eu queria lhe perguntar, claro, não dá para antecipar o resultado de uma ação judicial, obviamente, mas, na tua experiência, em linhas gerais, o que a gente pode esperar dos desdobramentos daqui para diante, pelo menos na ação jurídica? Que a gente sabe que na área política vai ter muito discurso, muita retórica, blá, 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 vai ter Maia dizendo tolice, vai ter o PT inteiro defendendo esse agente comunista, vai ter o PSOL inteiro, isso nós esperamos, né? Faremos o combate por outras vias, mas ali na via jurídica, o que pode acontecer, por exemplo, a médio prazo, com ele próprio, com o próprio Glyn? Ele é estrangeiro, residente no Brasil, isso tem alguma diferença, embora residente legalmente, tem onde eu entendo, né? Mas isso é um fator adicional, ou é irrelevante, enfim. Esses aspectos, se puder falar. Os próximos passos ali dessa denúncia é realmente esperar se o juiz da 10ª Vara da Justiça Federal vai recebê-la, né? Por que está na Justiça Federal? Justamente porque o Ministério Público, quando ele vai fazer uma ação penal, ele impetra isso na Justiça Federal, né? E está na primeira instância. Só que, como havia uma liminar já concedida no STF, é óbvio que também a defesa do Glyn vai ao STF dizer que a liminar não está sendo cumprida, com certeza. Então, o STF vai ser envolvido, de certa forma, já nesse primeiro momento, né? A resposta aí do cumprimento da liminar, embora no texto aqui
da denúncia está muito bem descrito, que não lesionou a liminar que o Gilmar concedeu, né, porque justamente eles não investigaram, né, isso foi um fruto ali das investigações dos outros membros, então, realmente não tem uma violação, mas aí a gente vai depender da interpretação dos ministros do STF nesse assunto, mas o recebimento da denúncia, se for recebida, ele passa a ser ali já parte de uma ação penal, que também vai correr, ter o seu trâmite, eles vão ter o que é fundamental, que eles gritam tanto, né, que é o direito à ampla defesa, e a gente sabe também que eles têm condições de levar isso a todos os níveis de recursos possíveis, né, a gente já sabe que vai vir uma defesa muito bem elaborada, e a gente vai ter que aguardar para saber os desdobramentos disso tudo, mas, a priori, a gente está esperando ali agora a manifestação do juiz ali da 10ª vara e também a manifestação dos próprios ministros, porque o Gilmar concedeu uma liminar ali, né, pedindo. Então, o STF já está envolvido também nesse primeiro momento, não tem como. É impressionante. Uma última pergunta, realmente, eu quero agradecer teu tempo extra aqui conosco. Existe alguma possibilidade de alguma sanção penal mais ou menos imediata? Não que a gente esteja querendo isso, no fundo a gente quer, mas do ponto de vista assim, jurídico, formal, correto, existe alguma possibilidade de alguma sanção penal já imediata em relação a Glenn? Pode ser proibido de sair do país, coisa do gênero? Ou não dá para antecipar isso também? Vou fazer uma pergunta que pode ser... Tudo depende realmente agora do recebimento dessa denúncia, né? Pode ser que o juiz veja por bem decretar até uma cautelar, se ele entender que o crime é continuado, né, não sei o que o juiz vai dizer a respeito disso, mas sim, ele pode decretar uma prisão cautelar, ele pode pedir o recolhimento de passaporte, ele pode fazer ali, aí tudo vai depender do juiz, né? E também ali da própria estrutura do Ministério Público, né? Também em se resguardar e possivelmente, se essa blindagem do Glenn cair, né, de poder ser investigado, aí também a gente vai entrar, a Polícia Federal vai entrar no cenário e também vai colaborar, corroborar para poder ter um pouco mais de provas nesse sentido, que eu creio que já até a PF pode ser que já tenha obtido naquela operação spoofing e não levou aos autos justamente por conta da liminar aí do Gilmar, que, ao meu ver, tem que ser cassada, né? Tá, agora irresistível última pergunta. O que precisa, digamos assim, falando em termos, né, simples, para essa liminar ser cassada? Por que ela está valendo? Já há alguns meses, na verdade, essa liminar existe. Por que ela está valendo tantos meses? Depende da boa vontade do Toffolo de colocar em pauta, para votar para o plenário, enfim. O que existe de especial com essa liminar dada pelo Gilmar Mendes? Ao que me parece, eles entraram no STF já pedindo, solicitando, né, essa blindagem, porque eles já previam ali que seriam tolhidos, né, que eles estavam até exagerando. A gente depende muito do STF, primeiro, como você falou, mesmo se entrar na pauta, porque o que a gente tem é uma decisão provisória, cautelar, também não foi discutido o mérito. Então, sempre quando a gente tem uma cautelar, tem o mérito. O mérito está à espera, sim, de um julgamento, creio que numa matéria dessa, né, do plenário do STF. E a cautelar, ela pode ser derrubada, basta ali, agora, se eu não me engano, acho que o Toffoli já saiu de férias, né? Então, ele depende de quem for. O próprio Gilmar, que é uma questão muito complicada, né? Porque o Gilmar, que concedeu a liminar, é uma das vítimas, né? Uma situação assim, a gente nunca espera as coisas no Brasil, né? Mas é uma coisa tão atípica que é difícil dizer, né? Como é que você poderia prever isso, né? Que o próprio ministro que deu uma blindagem, ele é vítima, né? Ele deu um tiro nele mesmo nesse sentido, né? No sentido jurídico, estou falando. Então é muito complicado, Paulo, muito complicado. A discussão, parece que a discussão jurídica no Brasil ficou até comprometida, digamos assim, em certo sentido, por conta dessas imprevisibilidades, principalmente vindas do STF, né? Que numa situação normal, você tem uma expectativa do curso a ser seguido, né? Não estou dizendo aqui da decisão do juiz ou de um plenário para uma dada questão, que, óbvio, ela é uma decisão que é inesperada, não tem como antecipar. Mas os procedimentos, em princípio, deveriam ser previsíveis, né? E no Brasil, as coisas com o STF se tornou tudo ficou um pouco de cabeça para baixo, né? Porque as decisões, mesmo como essa do Gilmar, que
concede uma liminar que, no fundo, é que ele é uma parte envolvida. Você acha que ele sabia que ele era envolvido ou não sabia? Até esse caso, a gente pode fazer essa suspeição, né? Inclusive por então, isso, né? Assim, eu, pelo bem, vamos presumir, então, que ele não sabia, né? Então, aí ele deu uma liminar sem saber quem eram as 176 pessoas, as vítimas ali, que o nome dele estaria elencado, né? Então, é uma coisa, assim, que a gente olha e fica de queixo caído que essas coisas aconteçam, né? O que nos preocupa é que a gente sabe que, por exemplo, tem a lei de abuso de autoridade, né? A gente já sabe que eles vão vir com tudo lá, já devem estar gritando lá que o Ministério Público, eu já vi que eles estão indo para a pessoalidade na figura do procurador Wellington, tentando agredi-lo, né? A defesa deles, como eles, isso já é costume também até das defesas, ou dizer assim, da esquerda, da forma como eles agem, é destruir a persona, né? E não o Ministério Público. O procurador Wellington ali, ele fez um trabalho como qualquer outro procurador faria, né? Recebeu ali o material, viu a robustez e decidiu, então, propor ação penal, né? E levá-la à justiça para um juiz avaliar. Então, não existe todo esse cenário que eles estão falando, mas é muito provável ali também que eles possam dizer que existe abuso de autoridade, sim, né? E a gente vai ficar sempre na mão dessas incógnitas, né? Que as decisões do STF, o STF, tudo está sendo decidido pelo STF, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, eu sei que eu estou comparando aí com o que seria o ideal, né, jurídico, mas lá são pouquíssimos processos que são julgados por ano, e aqui o Toffoli, ele se soberbeceu, né, pelo volume de processos que eles conseguiram julgar. Isso não é positivo, é ruim, porque o que tem que ser levado ao Supremo Tribunal Federal são causas constitucionais, né, e o que a gente vê hoje é isso, uma blindagem a um jornalista, né, um pseudo-jornalista, na minha opinião, mas uma blindagem ali de salvo-conduto para ele praticar o que ele quisesse, né, e assim foi, porque meses atrás isso continuou ocorrendo, ele não parou, né, aquele jornal que ele diz que é um jornal que ele faz parte ali, continuou produzindo, né? E a gente vem assistindo o desdobramento disso. Isso repercute, por exemplo, na figura do Sérgio Moro, que ontem foi dar uma entrevista, e os jornalistas também, pseudo-jornalistas, no meu entendimento, fizeram perguntas, assim, absurdas, que até o ministro Sérgio Moro, ele até dá aquela risada irônica, porque nós que somos sabedores, né, entendedores da justiça, nós juristas, a gente tem o desejo que a lei seja levada ao pé da letra, né? E que não tenha essa flexibilização que a gente vê acontecendo só nesses casos, né? Porque para as pessoas comuns é a lei como ela é, né? E nesses casos atípicos que a gente vê todos esses transtornos que reverberam na sociedade e faz com que a gente tenha uma estabilidade jurídica sem precedentes. Eu sou formada desde 2002 e eu nunca vi uma estabilidade jurídica tão grande como no momento atual. Isso é muito preocupante. Isso é grave. Não, imagina, uma gravidade assim, que obviamente tem outras consequências, né? Que, enfim. Doutora, eu vou te agradecer, nós tivemos tempo, foi satisfação ficar mais tempo do que nós havíamos combinado, mas havia por solicitação sua fazer uma participação por algum momento, né, no nosso jornal. Quero lhe agradecer, convidar você e nós temos nosso programa aos domingos, onde temos mais tempo, né, para ficar lá em 1 hora e pouca, o tempo que as pessoas desejarem, para discutir principalmente o debate jurídico, que é necessário no país, até para quem não é da área, tem que se inteirar do que está acontecendo, né, onde é que estão os problemas, etc. Enfim, então fica o convite já estendido aqui para agendarmos em breve uma participação no Conexão Crítica Nacional, onde esses temas a gente consegue desenvolver com mais tempo, digamos assim, que é o domingo, mais cedo, tem mais possibilidade. Então, quero lhe agradecer, quiser fazer a observação final, fique à vontade, por favor, mas já agradecer aqui a participação, que a gente vai voltar, então, ao nosso... Até tem muitos comentários aqui do público que eu quero agradecer, a gente vai passar pelos comentários, mas a doutora Fabiana queria participar pontualmente, até por outros, em função de estar vindo de um dia de N compromissos aí. A sua terceira transmissão de hoje, eu acho, né? Segunda ou terceira, se não me engano. É terceira. A terceira, na verdade, do dia, né? Então, a gente vai dar retorno ao público daqui a pouco. Mas, por favor, faça as suas observações finais, desejar, por favor, fique à vontade. Eu quero primeiro agradecer a vocês, Paulo, ao pessoal do Crítica Nacional, que sempre é muito carinhoso comigo, agradeço muito a você, a Clau e toda a equipe também internamente. Quero também agradecer ao pessoal que assiste, muito obrigada. Quero também agradecer
ao MAB, né, o Movimento Avança Brasil, que também depois disponibiliza. Eu também faço parte lá do Conselho Administrativo do MAB, junto com o professor Olavo e tantos outros, né? Fico muito feliz por isso. E quero também fazer o convite para vocês conhecerem meu canal. Eu inaugurei um canal no YouTube, está ainda devagarinho, mas tem vários vídeos lá, e tem um vídeo de hoje que eu coloquei a respeito desse assunto aí do Verdevaldo, né? Então, eu convido vocês a irem lá e assistir, e me acompanhar também, que agora eu estou em todas as redes sociais, né? Então, esse trabalho aí, eu me prontifiquei e estou agora fazendo esse suporte de poder auxiliar as pessoas a entender um pouco mais do ponto de vista jurídico e tirar toda aquela robustez também do português, às vezes do juridiquês, né? Então é isso. Estou à disposição, Paulo. Muito obrigada e beijo, boa noite. Que Deus abençoe a todos, né? E que Deus também possa abençoar a todos aqueles que vão decidir essas coisas tão importantes nos próximos dias. Perfeito, Fabiana. Muito obrigado mais uma vez, doutora Fabiana. É uma satisfação tê-la aqui. Espero, como falei, espero tê-la mais tempo conosco no próximo domingo. No domingo que vamos agendar aqui para a Conexão, para tratar desses temas aí, de modo geral, da área jurídica. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Paulo. Boa noite. Tchau, pessoal. Tá bom. E nós vamos continuar aqui, amigos. Agradecer a doutora Fabiana, que está aí na sua terceira transmissão do dia, né? Não é fácil, né? Maratona, né? Com esse tema que surgiu, ela foi requisitada para participar de outros canais, mas concordou aqui em tirar um momento. Até nós somos privilegiados, estamos com mais tempo com ela do que talvez alguns outros, mas agradecer. E a